muito bom dia para você, sintonizado aqui em 101,7 MHz, você que sempre ouve o nosso Jornal da Manhã aqui pela sua rádio Jovem Pan Presidente Prudente. Obrigado pela sua companhia. Você também através da Panflix, através do YouTube Jovem Pan Presidente Prudente. Para você que sempre ouve depois também o podcast através do Spotify, Google Podcast. Obrigado pela sua sintonia. Todos os dias aqui no Jornal da Manhã, eu sou o Ricardo Veiga, hoje comigo aqui Gessner Dias, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia amigos da Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã desta terça-feira. E hoje temos a presença aqui nos estúdios do Cremilson Julião, que é treinador e diretor da Associação Prudentina de Atletismo e é o nosso convidado do programa de hoje. Seja bem-vindo, Cremilson. Bom dia Gessner, bom dia Ricardo, bom dia ouvintes da Jovem Pan, é um prazer estar aqui com vocês. Nesta terça-feira, a chegada de uma frente fria provoca o aumento de nebulosidade e chuva, ainda que isolada, entre a Baixada Santista e o sul do estado de São Paulo, assim como aqui na nossa região de Presidente Prudente. A temperatura hoje, de acordo com o site Clima Tempo, aqui em Presidente Prudente, a máxima não passa dos 27 graus. Amanhã, a previsão é de que fique entre 18 e 29 graus. Vamos lá então, Cremilson, vamos falar da CI do atletismo aqui de Presidente Prudente. Aprovada por todos os vereadores em maio, a abertura da Comissão Especial de Investigação do Atletismo ocorreu após a Associação Prudentina de Atletismo, a APA, por meio do seu presidente, o Cremilson Julião Rodrigues, nosso convidado nesta manhã aqui na Jovem Pan, aqui de Presidente Prudente. E de acordo com a comissão, a denúncia aponta o uso de estrutura pública para empresa e fins particulares envolvendo a Secretaria Municipal de Esportes e o seu secretário, o André Domingos, que esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã na semana passada falando também sobre esta investigação. Cremilson, como foi exatamente o início de todo esse processo, né, da criação de uma comissão especial na Câmara? E aí fica à vontade também para você falar da sua versão sobre o que foi dito, né, pelo secretário aqui no programa na semana passada com relação à Associação de Atletismo aqui de Presidente Prudente. Fica à vontade. Essa CI, ela se fez necessário porque nós havíamos já, quando eu falo nós, estou falando em meu nome, em nome da associação, os atletas que estivemos no gabinete do prefeito, sentado naquela mesa lá, por várias vezes, vamos dizer assim, dos bons resultados e sempre depois que houve esses rumores dessa perseguição, eu costumo falar isso, perseguição do nosso secretário com a APA, mais especificamente falando, e consecutivamente com seus atletas. Fomos pedir socorro ao chefe do administrativo, o qual sempre nos alentou, sempre nos acolheu e sempre falou, olha, isso não vai acontecer, vocês são prudentes, vocês são... E assim vai, né? Tanto que antes mesmo de chegar aí até o legislativo, os vereadores, tudo que foi possível, vocês podem imaginar, para poder brecar esses mandos e desmandos do secretário, o senhor André Domingos, nós tentamos fazer. Então, a ida até aos vereadores foi assim, pedida de socorro, porque não tinha mais como trabalhar de tanta retaliação, de tanta coisa que o secretário vinha fazendo e vem fazendo até nos dias de hoje. O chefe do executivo não ter tomado uma posição que seria simples. André, deixa os meninos trabalharem, não mexe mais com eles, cuida da cidade, cuida do município, que o seu papel aqui é para isso, para cuidar do esporte, da cidade em tudo, e não de um projeto particular ou pessoal, ou para ajudar treinador, ex-treinador, seja lá o que for. Então foi por isso que eu procurei, em nome da associação, os vereadores para que eles estudassem o caso. De pronto, atendimento, dali já saiu praticamente que realmente nós precisávamos de um socorro e de um alento por parte dos vereadores. E aí foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara lá e a CI foi instaurada. Ô Cremilson, um forte abraço a você, bom dia. Você fala em retaliação, é isso, né? Isso. Algum desentendimento, enfim. Por que aconteceu e especificamente o que é que está acontecendo? Então, a minha fala, eu até quando eu escutei a entrevista do secretário, eu a primeiro momento falei assim, eu vou ficar quieto, não vou ficar entrando nessa jogadinha tal, deixa, porque já está na mão da promotoria, já está com os vereadores, eu falei, deixa eles julgarem, ver os fatos em si, quem
está com a verdade e o que vai prevalecer no final. Mas como foi citado e massacrado meu nome bastante aqui, o senhor Cremilson, a APA, eu falei, bom, eu preciso esclarecer porque eu não posso calar-me diante de tudo que foi proferido aqui de forma leviana pelo nosso secretário. Essa é a grande realidade. Então, como que tudo isso começou? Isso começou em 2021, ali, não é agora, não é novo, que ele veio com a APA mantinha, por quê? Durante a pandemia, aquele rolo todo, alojamento Caetano Peretti, que é onde os atletas ficavam, ele foi cedido para a assistência social, onde ficou funcionando ali para pessoal em situação de rua, um abrigo, né? Visando justamente combater o Covid. E então nossos atletas, os atletas em si, não só do atletismo, mas qualquer um outro que tivesse ali, teria que ceder o espaço para que fosse colocado esse projeto em andamento. E assim foi feito. Então, com isso, a APA teve que alugar um apartamento e manter os atletas dela, que são de fora, não são aqui da cidade, nesse apartamento. Uns 2-3 meses passados, chegou nesse apartamento, inicialmente, 2 atletas, que eu não sabia. Como presidente da APA, eu não sabia que atletas eram esses. Procurando colaboradores da APA, que também é treinador, o senhor Inaldo Justino de Sena, que é um treinador aí já afamado aqui também, Presidente Prudente. Essa situação ficou mais conturbada ainda, porque aí o Inaldo falou, ô Montanha, não, esses meninos chegaram aí para treinar comigo, que é os meninos de Marília, né, tal. Eu falei, Inaldo, não é isso que está acontecendo não, os meninos estão falando lá que vão treinar com o Jaime. Não, tá errado alguma coisa aí. Aguarda um minutinho aí, Montanha. E nisso ele foi procurar saber do André Domingos, como secretário, que todo esse acordo estava vindo por conta do André Domingos, qual que era a verdade. E aí, segundo ele, o André falou que não, os meninos iriam treinar com o Jaime, que ele só iria ser usado para assinar como treinador. Que eu acho que tinha algum impedimento, eu não sei bem ao certo, para o Jaime assinar como treinador, porque o Jaime estava como funcionário da CBAT, entrou aí da Confederação Brasileira, e não poderia estar assumindo esse papel. Aí o Inaldo prontamente me ligou, ô negão, não é assim não, o rolo lá é outro, eu tô fora disso aí, viu? Então, eu falei, então esses meninos não podem ficar lá, né? Que não eram meninos lá, né? Já eram homens e chegou de paraquedas, a gente não sabe, você vai abrigar dentro da tua casa, quem você não conhece, não sabe nada. Então eu os convidei, falei, eu não tenho nada contra vocês, mas vocês aqui não podem ficar, porque existe todo um regulamento para estar aqui dentro. Eu que respondo pelo o CPF de todos os diretores da APA, eu como presidente estou ali, é uma entidade que a gente não recebe um tostão para fazer nada, então a confiança é o que preza ali dentro. Então, eu como presidente tenho essa preocupação porque nós vamos responder criminalmente ou qualquer coisa, outra coisa que acontecer, uma lesão, simples lesão que vier um processo na APA, que nós vamos responder com patrimônio. Então, vocês não podem ficar aqui. E nisso, o secretário me ligou e começou, daí foi onde virou todo esse pandemônio, porque ele me ligou e falou, deixa os meninos ficar lá, Montanha, deixa os meninos ficar lá. Se você não deixar os meninos ficar lá, a gente vai ter problema daqui para frente. Eu falei, André, não é assim que funciona comigo, tem que ser preto no branco. Quer que os meninos fiquem lá? Então, faz uma solicitação para toda a diretoria da APA e a gente vai estudar o caso e, se for o caso, abrigar esses meninos lá. Não, porque você que é o presidente da APA, se você que é o presidente da APA, tudo isso está na mão da promotoria, está aqui gravado no meu celular, dos áudios que eles mandavam para mim. Então, assim, essa coisa de acariação, de ver, de quem que está com a verdade e tal, não é o programa que vai fazer, né? É lá a promotoria e os vereadores. A investigação. Isso. Mas tudo começou daí, tá? Então, existe, na fala dele aqui com vocês, eu preparei até um questionário. Por que um questionário? Porque como são vários tópicos que ele foi colocando, então tem várias coisas que ele colocou que são inverdades, mas assim, mentiras descabidas, que já está tudo comprovado e provado. Ele, quando começa a entrevista aqui, ele fala que os meninos chegaram e não conseguiram ser alocados, que é por conta dessa situação. Agora, na sequência, assim, diante de tudo isso, foi o que aconteceu aqui internamente. Externamente, os treinadores desses atletas que chegaram aqui, que eu falo não chegaram, foram trazidos pelo secretário e pelo Jaime para cá. Esses atletas tinham treinadores e clubes. Eles não chegaram aqui de coitados, entendeu? Que ele colocou aqui que os coitados, os meninos não tinham de ficar, eram atletas olímpicos que chegaram aqui. Mentira também. Nenhum deles que chegaram aqui, nesse momento, eram atletas olímpicos. Chegou aqui o Vinícius, que veio da FUPES de Santos,
o menino, não tenho nada contra os atletas, não é nada disso, nada contra os atletas, nada. São batalhadores igual os nossos aqui que querem chegar no topo, de repente, a Olimpíada e tudo mais, sonhos tem. E o que está errado são pessoas que usurpam esses sonhos em benefícios próprios para querer tirar vantagem de alguma forma. Seja para ajudar A ou B, C, que não é o atleta, pode ter certeza disso, só é fazer uma acariação e vai ver como é que esses atletas estão aí, vivendo por conta própria, tendo que trabalhar, fazer bicos, isso, aquilo mais, em cima de uma promessa que foram feitas para eles aqui. Então, esses meninos não eram coitados. Eles vieram de um clube, optaram em deixar os seus clubes para vir para cá em cima de uma promessa que foram feitas a ele. Que promessa foi essa? Só quem pode responder é o secretário, e eles usam hoje o nome de, sei lá, assessor, sei lá o que o Jaime está dando para eles, né? Assessorando esses meninos. Então, quem pode dizer o que foi prometido são eles mesmos e tal, eu não sei. Só que a posição da APA nesse momento foi de não ficar com esses meninos. É um direito da APA, como é que eu não posso chegar aqui no programa e dizer eu vou ocupar uma cadeira e pronto. Tem regras a ser seguidas, tem regulamentos a ser observados, e que nada disso foi observado pelo secretário, como nada ele observa, e só vem atropelando. Então, assim, essa foi uma das mentiras dele. Eu preciso fazer um intervalo, a gente volta rapidinho. A gente continua aqui com a entrevista com o Cremilson Julião, da APA, Associação Prudentina de Atletismo, falando sobre a CEI do atletismo aqui de Presidente Prudente. A gente volta já. De volta aqui no Jornal da Manhã, e essa entrevista completa na íntegra você confere através da Panflix, YouTube Jovem Pan Presidente Prudente, e também através do Spotify, Google Podcast. Estamos aqui com o Cremilson, que é diretor-presidente da APA, Associação Prudentina de Atletismo. Cremilson. Então, assim, ele usa, colocando que a APA, por exemplo, tem vários atletas de fora. Tem. Quando eu assumi a APA, já tinha esses meninos aí. Gestão do Claudinei Quirino, outras gestões, esses meninos já estavam aí. E, ao contrário dele, esses meninos, eles vieram para cá, de alguma forma, pedindo socorro, realmente. Esses meninos que ele está se referindo, não vieram pedindo socorro. Eles vieram em busca de alguma promessa que fizeram a eles, entendeu? Eles vieram em busca de um sonho de ser olímpico, de ser isso, de ser aquilo, que tem muita água para correr debaixo da ponte, não é só sonhar e acontecer, entendeu? Então, esses nossos meninos que são, como ele citou, que tem vários atletas que vêm de fora, eles já estavam aí mesmo antes dele sentar na cadeira de secretário. Esses meninos já competiam por Prudente, já representavam Prudente. Chegou mais um de fora e outro chegou. O ponto principal, que depois a gente continuou nessa labuta, aí realmente que nós não quisemos nada mesmo com esses meninos que vieram de fora ou que estariam vindo de fora nesse projeto dele. Em competições, nós fomos abordados, não só eu, como o professor Hinaldo e outros, da Associação Prudentina, e foi salientado por esses treinadores. Desse jeito, a sacanagem que vocês estão fazendo. Eu falei, mas a gente por quê? Vocês não estão junto lá com o secretário e com o Jaime? Eu falei, não, a APA trabalha independente. Não, os caras agora deram para roubar atleta nosso, e eles começaram a fazer um movimento protocolando denúncia junto à Federação Paulista de Atletismo e à Confederação, pedindo providência, porque o Jaime, na época, ele era um funcionário da CBAT para prestar assessoria, e não era para estar usurpando atleta de ninguém, nem buzinando coisa na cabeça de ninguém. Então começou todo esse furdúncio. Pessoal de Marília, com o professor Lecão, entrou em contato comigo, Montanha, assim. Eu falei, Lecão, a APA não está acolhendo ninguém. Isso aí é o secretário, pode verificar que não tem. Tanto que o menino de Marília que veio, inclusive teve um incidente com ele aqui treinando, eu não sei o nome técnico que teve, mas ele chegou a perder um testículo aqui treinando. Se tivesse na APA, talvez processasse a APA, sei lá o que, ia cair nas nossas costas. Voltou para Marília, está lá em Marília, nunca saiu. Eles vieram, viu de repente que não era aquilo, voltou para Marília. Tem um outro menino que chegou junto com ele, o Arielto, que era de Sorriso, Mato Grosso. Voltou, tipo assim, pode estar aqui treinando. O de Marília voltou realmente, mas esse eu não sei se está aqui treinando ou não, mas nunca deixou de ser a equipe dele lá, porque ele recebe bolsa do estado dele, recebe tudo. Nunca imigrou, nem mesmo para a equipe Grêmio Prudente, que foi montada, tá? Que é outro ponto que eu já entrei agora e eu já vou pegar o gancho, que foi montada essa equipe, Grêmio Prudente Atletismo, a pedido do secretário.
secretário, eu vi ele colocando aqui o coração generoso do senhor André Garcia. Eu não duvido que o André Garcia tenha um coração generoso. Não estou dizendo nada disso. Só que eu tive uma conversa olho a olho, eu, o Edivaldo, como vice-presidente da APA, com o senhor André Garcia, lá no espaço dele lá. A fala dele foi uma só. Meu negócio é futebol. Só que o secretário chega aqui e empurra esse projeto aqui para mim, pedindo socorro, e eu estava interessado no espaço do Caetano Peretti para alocar os meninos dele do Sub-15, sei lá, que ia jogar. Eu peguei e endossei o projeto, mas eu não quero nada a ver com isso, não tem nada disso aqui, não vou colocar dinheiro nisso aqui. Eles me pediram o CNPJ e eu coloquei e emprestei. Aí eu falei, mas você está ciente, André, que esse CNPJ que você emprestou está gerando transtorno ou pode prejudicar um projeto que é genuinamente da cidade, para as crianças da cidade? Aí ele conversou, falou. Professor, a minha ideia não é nada disso, a minha ideia é mexer com o meu futebol. Pronto. E aí falou que teve lá uma comissão, inclusive tinha atletas da APA e treinador da APA lá, que era o Hinaldo, e o grupo que ele treina, né, estava lá nessa reunião, e ele falou, engraçado, ninguém falou da APA aqui. Outra coisa, cada um só defendeu o seu. O treinador defendeu dele, com a filha que ele treina e tal, o Jaime estava aqui defendendo dele, tal. Ninguém nem tocou assim no nome da APA para falar, existe uma equipe APA que... Não, nada disso. Então, chegar aqui e falar um monte de asneiras, mentiras, como o secretário chegou e falou, é fácil. Eu quero ver ele provar o que ele está falando. Ele falou que a APA tem cerca de 30 atletas, né? A APA hoje ela tem 44 atletas federados, ativos, e 11 atletas inativos. Por que inativo? Venceu e nós ainda não demos tempo de renovar, não sabemos, porque ao contrário do que ele tenta fazer, a gente conversa com o atleta, quer continuar na equipe, não quer continuar, se não quer ou se for embora, ele entra no quadro de inativo da APA. Essa é a quantidade de atletas federados que a APA tem, exatamente 44 atletas. E mais o projeto Talento Olímpico, que também é a APA que cuida, que mexe com as crianças e tal, que tem lá 60 atletas, você entendeu? Então assim, hoje nós estamos trabalhando com 104 atletas. Tivemos 110, mas tivemos algumas baixas, como eu falei, da inatividade. Inclusive, nessa inatividade tem o time da Jerusa, que era nosso. O Luiz, o Gabriel e o João, né, que passaram... O João saiu agora, faz pouco tempo, porque venceu conosco. O Luiz e o Gabriel era só o final do ano, até dia 31 de dezembro de 2021, vencia. Então, quando vence assim, a CBAT deles, o registro, eles não precisam pedir autorização do presidente de ninguém para procurar outro clube. Eles vão, naturalmente, eles estão livres, desimpedidos. Se tivesse com vínculo ainda, eles teriam que me pedir bênção, entre aspas, para que eu pudesse assinar a documentação e liberar para que ele fosse para outro clube competir. E mesmo assim, ele ainda, todos esses trâmites não é simples. Existe verba que você tem que pagar para o clube que investiu aquele ano no atleta, tem todo não é igual, grandioso igual futebol, mas existe, tá? Existe. Então, com essas baixas, nós ficamos com 104, mas eram 110 atletas, fácil de documentar, fácil de provar, é só entrar no sistema da Extranet, está lá, eles têm acesso a isso. O André Domingos, ele era o idealizador desse projeto, ele era o chefe da equipe e ele era o diretor da equipe Grêmio Prudente no sentido atletismo, tá? Ele falou aqui que não, tem documento, tá lá na mão do promotor. Como que é esse documento? Eu, como presidente da APA, eu tenho acesso a um sistema fechado da Extranet da CBAT. Todos os clubes conseguem ver tudo dos outros clubes. Tudo. Se eu entrar aqui agora no meu celular, eu consigo ver tudo do time do Efraim hoje, do time do Grêmio. Não futebol, mas do atletismo. Quem é o atleta que está lá, quem que é o diretor, quem que é tudo, presidente da associação, e assim vai. E quando eu vi aquilo, eu caí na besteira, não. Eu fui conversar com o prefeito e falei, tá aqui, o secretário como diretor de esporte do Grêmio Prudente Atletismo. Chacoalhou a cabeça, tal, beleza. Mas e aí, a providência que foi tomada? Nenhuma. Ele continuou, o que foi tomado? Ele tirou o nome dele de diretor e colocou o nome de um outro rapaz lá que está hoje que é da Prudenco, eu não sei muito bem. Ele vive lá na CEMEP, tá? Eu teria que olhar aqui dentro das papeladas aqui para saber o nome dele certinho. Não sei se é Emerson, não sei das quantas. Certo. É um funcionário lá. Ele entrou como diretor do Grêmio. Na conversa com o André, eu falei, André, quantos atletas você tem, você sabe? Ele falou, eu acho que são 2, né? Falei, não, você já está com 4. Ele, mas eu só assinei por 2? Eu falei, não, olha lá que tem 4. Aí abriu o celular na hora, na frente dele, na internet, mostrei e falou, esses 2 aqui eu não sabia.
Eu falei, mas o seu diretor de esporte, que por um acaso é o secretário, ele tem autonomia para colocar, inscrever, tirar, porque é assim que funciona dentro da CBAT. A não ser que você, André, protocole um ofício junto à CBAT dizendo só quem mexe com isso de transferência de atleta, de aceitação, sou eu, o presidente do clube. Fora disso, o diretor de esporte tem essa autonomia. E ele que fez isso aí. Então, hoje eu te afirmo, quantos atletas tinha na época o Grêmio Prudente? 4 atletas. Que chegou, aí sim chegou o Olímpico, ele falou de que os atletas olímpicos chegaram. Um único atleta olímpico chegou depois de uns 4, 5 meses dessa briga toda. O Alexandre Russo, que chegou do 400, chegou a participar de Olimpíada. Então ele era o único olímpico que tinha no grupo. Aí vinha o Luiz, que é o treinador da Jerusa, o guia da Jerusa, que era nosso, que foi para lá, e o Vinícius. Então 4 atletas, todo esse rolo era para defender 4 atletas. Os 104 nossos não tem valor. Eram os 4 atletas dentro de um projeto e o que é pior, nós não temos verba para trabalhar com vocês, não temos. A secretaria está sem dinheiro em 2021. Nós trabalhamos na promessa que 2002 melhoraria. Começou o ano de 2002, a mesma... 2022 agora. 2022. A conversa chegou do mesmo jeito. Desse ano vai ser pior, reunião feita no início do ano. Não temos verba, não temos dinheiro e não tem como trabalhar. Vocês vão ter que ir segurando a onda aí. Como nós já estávamos na prática de ir correr atrás dos vereadores para buscar o apoio deles, nós teríamos dinheiro mais uma vez para trabalhar até um determinado momento com o atletismo da APA. Beleza, tudo ótimo aí, até então tudo tranquilo. Até que surgiu tudo essa parafernália todo esse invólucro aí, Jaime, André. A gente quando fala Jaime, eu não sei, assim, eu nunca cheguei a dialogar um trisquinho de nada com Jaime. Se você perguntar para mim particularmente se eu, Cremilson, tenho algum problema com o Jaime, tirando essa fala de que porque ele foi colocado como treinador, como um treinador que dá assessoria para esses meninos que o André está trazendo aqui, não tenho nada. Nós nunca tivemos um bom relacionamento enquanto eu era atleta e ele treinador, mas daí a ter tudo isso, não, porque a gente sempre conviveu muito bem, cada um no seu espaço. Mas quando começou a mexer, inclusive havia rumores do dinheiro que o vereador encaminhar em nome do atletismo da APA para a CEMEP ser usado por todo o atletismo, inclusive o do Grêmio Prudente, eu fui atrás dos vereadores que assim fez, essas indicações dessa verba, e eles prontamente foram na secretaria e exigiram do secretário que aquele dinheiro fosse usado para onde foi determinado. Entendi. Atletismo APA, não é o que você está inventando aí. E eles foram lá, professor negativo, o William Leite através dos seus assessores, o Enio, acho que o Enio Perrone, o doutor Enio Perrone, eu acho que não precisou ir até lá, porque os outros já tinham ido e já tinham batido o martelo nisso aí. E que se mexesse ou desviasse essa verba para algum outro canto, que eles iam vir na marcação ferrada em cima. Então, olha como as coisas foram tomando, cada hora dando um nó ali, um nó aqui, um nó acolá, para chegar no ponto que se chegou. Para chegar ao ponto de eu chegar para todo ouvinte, para vocês aqui falar que hoje a APA, os atletas da APA, os treinadores da APA, eles são perseguidos pelo secretário de esportes em volta desse projeto dele, que hoje mudou. Saiu do Grêmio, ele arrumou a associação do Efraim, que inclusive vivia frequentando a gente. Essa participação do Grêmio, então, hoje não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O André Garcia, ele já tinha pronunciado que, até conosco mesmo, que ele ia largar a mão disso aí. Que ele pensou que ia ser beneficiado de alguma forma, né? E não foi. Então que ele estava há 1 ano e pouco já nessa briga esperando isso acontecer e não. E que ele estaria pulando fora, que ele não ia mais dar o nome dele, o CNPJ dele, para nada disso. E aí o Grêmio sai da história. Quando o Grêmio sai da história, ele, por essa influência dentro da secretaria, ele sabe quem é que pede favor a ele e quem não pede, ele foi e pegou esses mesmos atletas e colocou eles no time do Efraim, fazendo a mesma situação que era com o Grêmio Prudente. Foi para a federação, filiou esses atletas, essa associação desportiva, Efraim e tal, ali, os atletas já estavam, né? Perfeito. E colocou esses atletas lá, só migrou de associação. O que era Grêmio agora virou Efraim. Né? E aí o João, que era nosso, que é do time da Jerusa e que era nosso até o meio do ano, junho, venceu, ele também saiu
e foi para o Efraim. Então aumentou. Eram 4, agora virou 5. E que hoje eu já tenho a notícia que já não é mais 5, porque o Luiz já saiu, o Gabriel já saiu e o João já saiu do Efraim. Não existe mais eles no Efraim, tá? Se não tiver documentado ainda, é porque está nos trâmites da federação, receber o cancelamento, transferência e aquela coisa toda. Inclusive, eu virei para o Luiz e falei, a APA está de portas abertas, vocês saíram porque quiseram, a APA está de portas abertas para vocês, nunca tiveram fechada para vocês. E ele agradeceu, tudo mais, e assim vai, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que está ocupando uma cadeira que seria para proteger, e a gente não está falando de privilégio não, porque ele falou aqui que a APA achou que teria privilégio. A gente nunca teve privilégio. Ele falou aqui que o professor Cremilson, esse cidadão Cremilson, ele quer reinar sozinho. Aí eu te pergunto, reinar o quê? Reinar o quê? A associação, se um de vocês dois aqui quiser amanhã ser o presidente da associação, vocês podem, vai entrar lá com a sua chapa, tal, ela é aberta, ela não é uma coisa privada do Montanha, que o Montanha quer reinar. Os atletas, eles não são só meus, eles têm lá, na pista nós temos no mesmo grupo, atletas do Montanha, atletas do professor Hinaldo, atletas do professor Eliseu. Tem atleta do Jurandir, tem atleta do Luiz, da Jerusa, que é todo mundo trabalhando junto para chegar no mesmo denominador comum, que é ajudar esses atletas a transformar a vida dessas crianças, independentemente se elas são de Prudente ou não, mas a nossa prioridade são os jovens de Prudente. Deixar esse legado para Prudente, que não foi deixado. Então, quando chega aqui e vem falar, por exemplo, ele, de onde que ele é? Santo André. O outro, o Edson, de Bandeirantes. O outro. Essa prática de garipar atletas já é velha. Entendi. Desses gestores antigos, perfeito. Essa é a prática deles. Não é de formar o atleta, não é de pegar o menino ali no Brasil Novo, formar esse atleta e ver esse atleta. E o Gabriel? Se você for entrar na história do Gabriel, o Gabriel que está lá no Mundial agora, está lá, conseguiu, você vai ver que ele se vangloriou que o Gabriel é do projeto dele, que o Gabriel, esse projeto dele, investiga esse projeto dele, manda uma auditoria nesse projeto dele. Quantos atletas formou? Que é o que eu falo. Ele queria tanto ajudar o ex-treinador dele, por que com esse dinheiro que ele recebia desse projeto, que ficou anos e anos aí, e eu não estou vendo um atleta formado desse projeto, ele não ajudou o ex-treinador dele? Por que não? Porque ia dividir o pão dele? Ia dividir o dinheiro que ele recebia do projeto? Não sei. É só uma indagação que eu estou colocando. Mas o projeto acabou. Por várias vezes o rapaz da Caixa Econômica chegou lá e queria saber do projeto. Mas não tem um projeto aqui, tal, do André Domingos, tal? Eu falei, o que tem aí é isso aqui, ó. Escolinha, o meu grupo e o grupo do professor Hinaldo. Mas não tinha aqui uns banhos, eu falei, desconheço. Talvez se você for lá atrás no almoxarifado, vai estar lá cheio de aranha, cheio de tudo, os banhos, os trens lá do projeto. Então, assim, é fácil chegar hoje e querer botar o dedo, tipo assim, por eu ter, no caso dele, uma influência, tá direto abraçando o Bolsonaro, tá direto não sei o quê, tá pererê, as minhas medalhas olímpicas, é fácil. Ele pode montar um projeto, Mequetrefe vai ser aprovado. Pode vir o cara iluminado montar um projeto. Top das galáxias não vai ser aprovado. Por quê? Porque o cara não tem a medalha olímpica. Ele não tem a porta aberta para ele. E é isso que fez, vamos dizer assim, o nosso atletismo sucatear. Ele falou aqui que o atletismo morreu de Prudente. Ele lembrou, ótimo, é uma ótima lembrança deles correndo com a bandeira de Prudente no estádio. Ótimo. Ninguém está questionando isso, ninguém está contestando os méritos que foram alcançados naquela época. Mas daí a dizer que o atletismo morreu, aí eu não sei em que planeta que ele está. O atletismo morreu. Aconteceram coisas com o atletismo prudentino, no qual essas mesmas pessoas que ele está querendo ajudar agora estavam envolvidas, né? Que foi o maior escândalo de doping do esporte brasileiro, coletivo. Eu fazia parte da equipe da rede, fui um dos pioneiros na rede antes mesmo deles chegarem, e toda essa situação de doping fez com que o atletismo prudentino caísse num buraco, mas não é morto, ele caiu num buraco, que para você limpar hoje o nome de Prudente e do atletismo de Prudente, tá custando muito. Você chega na frente de um empresário, tal, você já vê, aí o cara comenta alguma coisa a respeito do escândalo de doping. Vocês estavam naquela época também? Não estávamos naquela época. Não, eu vou pensar, mas é um pensar que você sai e dali você não vê mais nada sendo falado. Você entendeu? Você chega em competições
você é visado. Nossos atletas são visados. A agência de doping, eu estou viajando. Não estou viajando, não. Existem regras para o doping. Mas os nossos atletas, quando eles se destacam, como nós temos um atleta aí hoje, o Gabriel Luiz Bosa, do salto de distância, que ele é um destaque. Então, moleque de 18 anos, já compete com gente grande, estava aí agora pleiteando uma vaga aí por ponto, porque não conseguiu atingir a marca para ir para o Mundial. Não conseguiu, mas eu falei para ele, você, cara, 19 anos acabou de fazer, tem muito chão ainda pela frente, então calma que sua hora vai chegar. Então assim, todo esse envolto, esse pessoal, essa fala do secretário, essa ajuda aquele que proferiu aqui, que queria... Por que ele não pode dar ajuda para o ex-treinador dele? Por quê? Não tem problema ele dar ajuda para o ex-treinador dele. Nenhuma. Tira do bolso e dá, tira do seu patrimônio e dá. Agora, usurpar ou tirar de onde não tem, das crianças que estão aqui, do projeto que está trabalhando e foi homenageado por várias vezes o ano de 2021 na Câmara dos Vereadores, pelo próprio prefeito, pelo seu próprio braço direito lá na secretaria, que é o Rodrigo, de falar, assim, palavras doces para os nossos atletas e para a equipe APA, pelo belo trabalho que a gente vem desenvolvendo. E aí, de repente, já nos deixou de servir, já não serve mais, né? A APA já não serve mais, já não é mais assim, por conta de um projeto fantasioso. Por que eu falo fantasioso? Porque o projeto dele é rumo a Paris 2024, né? Revezamento. Não, quero trabalhar com revezamento. O revezamento, quem monta revezamento não é treinador de clube nenhum. O revezamento ele tem critérios a ser adotado. O revezamento não é o Tite chegar, por exemplo, como treinador da seleção brasileira e falar eu quero aquele para centroavante. Não é assim que funciona. É no papel. Como no papel? Você está no ranking, você é o primeiro do ranking, você é o segundo, você é o terceiro. Você está convocado para a seleção, para correr um revezamento. Se no critério estiver falando que não vai levar o quarto homem, que quem vai correr é o cara que corre o 200, o cara que corre... Tem todo um regulamento. E mesmo assim, depois de tudo feito, tudo estipulado, você convocado por mérito, você vai para lá, aí sim o treinador que está lá, que foi convocado para gerir aquele revezamento, ele tem autonomia para montar o revezamento que vai correr do jeito que ele quiser. Você entendeu? Então não é uma equipe, eu montar aqui uma equipe de revezamento, que essa equipe vai estar, se esses atletas meus não forem, não configurarem entre primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou seguir o critério que foi adotado pela Confederação Brasileira, eles não estão em canto nenhum. Então isso é alusão. E aí, atletismo morreu? Como que atletismo morreu? Pega o histórico desde que aconteceu o doping, que aí foi abandonado o atletismo por essas pessoas que até então era quem geria todo o atletismo de Prudente, e vê de lá para cá quantas vezes, por exemplo, a Jerusa, quantas Olimpíadas, quantas medalhas ela trouxe, a molecada da APA, em quantos campeonatos participaram, internacionais, nacionais. Só o ano passado, eu como presidente, e não tem nada a ver, presidente e treinador da associação pode? É ilegalidade? Não existe legalidade nenhuma nisso. Não existe imoralidade nenhuma nisso. Existiria sim, se eu como presidente, a associação recebendo mundos e fundos de dinheiro e eu me beneficiando de alguma forma. Tudo é trabalho voluntário. A gente paga para fazer o atletismo. O presidente da APA, o vice-presidente da APA, a diretoria da APA tira dinheiro do bolso para fazer o atletismo de Prudente. Então, onde que está a ilegalidade? A gente até colocou isso fazendo um comparativo. A secretária de assistência social não poderia ser então a mulher do prefeito, porque ali está ilegal. Não, ela não recebe nada, ela está ali e tal. E por que ela não pode ser? Onde que está o nepotismo disso aí? Onde que está a ilegalidade disso aí? É a mesma situação da APA. Eu, como presidente da APA e como treinador, as duas funções totalmente voluntárias, no qual a gente paga para manter a associação legalizada, a gente paga para levar atleta em competição. Por que a gente paga? Porque o dinheiro da verba do vereador, ele não é o suficiente. E tem coisa, como ele é um dinheiro casado para aquilo, tem coisas que não cabe. O vereador pega o dinheiro e manda, vai para a Associação Prudentina de Atletismo, não, vai para o atletismo comandado pela associação, porque não pode ir em nome da associação direto, tá? Para viagens. Então, esse dinheiro para viagens é assim, custear um combustível, um pedágio, uma hospedagem, uma alimentação durante a competição e a viagem da competição. Se você precisar, por exemplo, pagar a diária de um motorista, você tira do bolso, porque esse RA não cobre essa diária do motorista. Se eu tiver que pagar, por exemplo, para ter uma imagem bonita, legal, tudo, um jornalista que vai viajar conosco,
eu pago por fora, um fotógrafo. Se o meu atleta vai pegar uma passagem de avião, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu tenho que tirar do bolso. Se o nosso atleta, por exemplo, a gente chega de uma competição, tá? Chegamos, vamos dizer assim, competimos no final de semana, chegamos no domingo aqui. Só que a gente já tem, como a APA mexe com categoria sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e adulto. Às vezes está no calendário o sub-16 hoje, final de semana, e no outro final de semana já está o adulto. Um estadual, um brasileiro, seja lá o que for. Então, você chega e não dá tempo você fazer o novo RA, que é para usar aquele dinheiro da emenda impositiva. E aí, como não dá tempo, o que você tem que fazer? Tirar dinheiro do bolso e levar o atleta, senão perde. Então, quando a gente fala que usa dinheiro do bolso, é isso, que a gente está pagando, é isso. Chega uma nota errada, por que uma nota errada? Você comeu no estabelecimento e, por um descuido, o atendente lá, o caixa, na hora de pagar, colocou lá que os 10% do estabelecimento. Você só foi ver quando chegou aqui. Ó, essa nota está com 10%, a prefeitura não paga. Você tem que pagar aquela nota do teu bolso. Então, assim, e aí por que a gente já sugeriu até? Por que a prefeitura, então, não manda uma pessoa do financeiro para ficar responsável por isso? Treinador só vai ser treinador, motorista só vai ser motorista e atleta só vai ser atleta. E o financeiro vai pagar as contas, vai cuidar de tudo isso aí para evitar tudo isso aí. Mas é o quê? É mais uma diária de alguém que vai receber hora extra, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ou seja, encarece o negócio. Então, não é para fazer, não faz. Você entendeu? Então, Ricardo, Gessner, o buraco é mais embaixo. Você entendeu? Toda essa problemática, o buraco é mais embaixo. E teve um ponto bem crucial aqui. Deixa eu só fazer mais um intervalinho. Por favor. Cremilson, a gente volta já. Na continuação aqui com a entrevista do Cremilson Julião, aqui no nosso Jornal da Manhã, a gente volta já. De volta aqui no nosso Jornal da Manhã desta quarta-feira. Estamos aqui com o Cremilson, que é diretor-presidente da Associação Prudentina de Atletismo. E, Cremilson, fala um pouquinho mais sobre essa investigação, que é uma investigação paralela que está no Ministério Público. Essa investigação, Ricardo, iniciou como? Com o processo do Grêmio Prudente, mesmo que já é antigo. A promotoria já estava em cima de qualquer coisa que fosse beneficiar o Grêmio Prudente vindo do município. Essa é a verdade. Quando foi lançado a equipe, oficializou a equipe Grêmio Prudente Atletismo, que eu fui até o jornal e pedi o direito de fala, porque ali na emissora falava bastante coisa, tipo que a APA era escolinha, que a APA era só para mexer com atleta de iniciação, que também o secretário falou aqui, e o que é uma inverdade. Eu tomei o direito de também querer a minha resposta e fui lá e falei. E quando eu falei, o que aconteceu? Eu cheguei e falei que não era nada disso, tal. O promotor, pegou o que eu já estava falando, já viu que ele já tinha por lá e protocolou e sugeriu que fosse revista essa parceria com o Grêmio Prudente. Nesse revista, a prefeitura deu o parecer ou a nota na TV que seria cancelado os dois contratos de parceria. E aí já veio a indagação, que ele não estava pedindo para ser cancelado o da APA, e sim o do Grêmio Prudente. Porque a APA entende-se que, igual às outras modalidades que nenhuma tem chamamento, o benefício que a APA traz para a população prudentina é bem maior do que o transtorno de não ter o chamamento naquele momento. Mas vamos nos legalizar, vamos fazer o chamamento e vamos nos legalizar. Não tem problema. Só que não é justo essa perseguição só em cima da modalidade que ele alega que eu queria, como presidente, privilégios. E eu volto a falar para vocês, onde está o privilégio? Não tem privilégio nenhum. Contratos idênticos ele levou para a promotoria. Como que ele levou os contratos idênticos? Exatamente por ele estar sentado naquela cadeira. Ele sabe o contrato que a APA tem, ele fez um plágio igual e levou e mostrou que é igual. Como é que o promotor, o senhor não tá vendo ilegalidade se é o mesmo contrato? Então, são um monte de arbitrariedade que ele vem fazendo ali naquela cadeira, que está colocando o atletismo, que deveria estar só colhendo os frutos do seu bom trabalho desenvolvido, nesse imbróglio todo de discussão, de briga, mas uma briga que eu sempre me falo, que eu não tenho vergonha de fazer, porque eu estou lutando por quem precisa, não é por quem não precisa. Eu não estou aqui brigando por Jaime, não estou brigando pela molecada, estou brigando pelos jovens, estou brigando pelo futuro do esporte imprudente, e não para ajudar nem A, nem B e nem C. Eu gostaria de salientar aqui, porque eu não posso ser omisso.
ele colocou uma posição como que se a pista de Prudente, lá na Unesp, estava abandonada, largada. Ele sempre gosta de pavonear, de colocar, né, eu fiz, eu isso. Ninguém está tirando mérito. Ótimo que ele pudesse vestir a camisa e as medalhas dele e conseguir pista para tudo quanto é município aqui da nossa região. Ótimo, iria bater palma. A gente não tem problema nenhum em bater palma e reconhecer o que é feito de benesse. Só que, é o que eu falo, dê mérito também para quem estava nisso aí, porque essa luta para reformar essa pista é de longas datas. Veio dinheiro para a Unesp, isso é outro problema. E deixou voltar o dinheiro, isso é outro problema. Mas está lutando para se reformar essa pista faz tempo. Essa pista estava abandonada? Não. Essa pista estava precisando de reforma. Estava precisando fazer o que está sendo feito agora. Mas não é que ela estava abandonada. A pista ela estava no sentido, você tem uma casa velha e você tem uma mansão, você vai dizer que a casa velha está abandonada? Se você cuida, se você higieniza ela, se você passa o seu paninho, se tem morador lá dentro, se tem gente usando, ela só pode não estar em condição, às vezes, de moradia, porque está pingando água, está isso, está aquilo. Mas abandonada não estava. É aí onde criou-se também um desconforto perante ao pessoal, os representantes da Unesp, porque, como é que está abandonado? Aqui tem regra para usar, tem isso, a gente sempre está podando grama, tá? O que a gente não tem é dinheiro para trocar essa borracha para fazer a manutenção, mas daí dizer que está abandonada, eu sou o máximo porque eu fui lá e consegui, aí é a gente ficar escutando muita abobrinha, e tem hora que não dá, não aguenta, a gente não consegue ficar calado diante de tantas falácias ao vento, só para discurso político, eu costumo falar isso, é um discurso político muito bonito, mas na prática mesmo é só pegar quem é que faz pelo atletismo, quem faz de fato, tá? Eu sempre me questionei a CBAT uma certa feita. O porquê que é colocado para os meninos que igual ele, conseguiram medalhas, isso, aquilo, tudo, o título de herói olímpico, herói do atletismo. Por que é colocado isso? Porque herói, no meu entender, pelo menos o que eu via nos quadrinhos e tal, é o cara que entrega a vida dele para salvar uma humanidade. É o cara que Superman entra debaixo de uma ponte caindo para segurar todo mundo. O cara não está pensando nele. E esses meninos, eles, igual os nossos aqui, eles eram sonhadores que lutaram, cresceram e conseguiram tudo que tem com mérito, mas daí a ser chamado de herói, não. Eu não sei se me escutaram, eu acho que não, que eu também não tenho essa... Mas mudou, agora não é mais herói, é ídolo do atletismo. Aí tá mais condizente, o cara é um ídolo do atletismo, mas é herói, aí é outros 500, né? Cristo, deixa eu só passar para a rede aqui, a gente continua na Panflix, YouTube Jovem Pan, você acompanha também através do Spotify, do Jornalismo Jovem Pan Presidente Prudente e Google Podcast. O jornal volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Ô Cremilson, em termos de linha do tempo, quando que surgiu a APA? A APA, ela surgiu em 2001. 2001. Nesses últimos 21 anos, como era o relacionamento com a Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente? A APA, eu costumo assim, existe a APA de 2001 até 2008, um pouquinho antes, por aí. Por quê? Essa APA de 2001 foi fundada, criada, eu não posso ser preciso, tá lá nos históricos, né, nos documentos históricos da APA, mas tinha envolvimento do Jaime, tal, não sei se da Tuti na época, não posso afirmar, que sentaram tal e montou essa associação. Então, essa associação, como eu te falei, o Minucci já foi presidente dessa associação, na época que o Jaime era um dos treinadores, um dos coordenadores, alguma coisa lá. Existia muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. A APA, ela já foi patrocinada por Brasil Telecom, Posto Esmal, Unoeste e tal. Existia dinheiro nisso aí. É outro porém, quando fala que o atletismo morreu. Eu falei, então, joga aquele dinheiro na nossa mão para ver se o atletismo não surge de novo. Aí a gente pode sair garipando atletas e prometendo e cumprindo o que a gente tá, né? Agora, sem dinheiro, sem nada, e conseguir botar o nome de Prudente em vários países, como a gente vem colocando, só o ano passado, só eu com o meu menino lá, do salto de distância, a gente foi em 5 seleções. Mundial, Pan, Sul-Americano, adulto, Sul-Americano, juvenil. Pensa,
e o atletismo de Prudente está morto. Né? Então, concluindo a resposta, a APA ela existe faz tempo. A APA, antes dessa versão repaginada da APA, ela trabalhava em busca de dinheiro e com atletas, assim, garipados de lá e de cá. Você entendeu? Tanto que, se você pegar nessa história toda, quantos atletas de Prudente tinha na APA? Os grilos vão ficar cri, 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 e você vai ver que só eram atletas de fora. Você entendeu? Não tinha o atleta prudentino, ou a criança prudentina não tinha vez. Então, o modelo da APA mudou. A APA não é mais isso. A APA hoje, ela quer sim, mas o foco dela é trabalhar o social e desse social visando o alto rendimento. Não é que é só trabalhar o social, a gente trabalha o social visando o alto rendimento. Se surgir atletas de ponta, ótimo, nós vamos continuar dando suporte. Se não surgir, ao menos nós ficamos com alento de que nós formamos um cidadão do bem e que contribuímos para a cidade de Presidente Prudente ter uma cidade mais limpa, uma cidade mais intelectual, uma cidade com um profissional que vai trabalhar todo dia, não mais com atletismo, mas qualquer profissão digna de receber seu salário e botar o dinheiro dentro de casa, o alimento dentro de casa para os seus filhos. Isso é o que a gente trabalha. E como é que o garoto jovem que está ouvindo, o pai do jovem que está ouvindo agora aqui a programação da Jovem Pan, agora pelo YouTube aqui, pela Panflix também, como é que ele faz para se inscrever, para participar desse projeto da associação? Esse projeto ele é muito simples de participar. Né? Nós não temos seletiva, esse negócio de seletiva não funciona conosco lá, porque é justamente o que eu te falei, a gente, mesmo aquela criança que não sabe nem andar, ela vai ter espaço na APA. A APA ela não foca somente o alto rendimento. E como que esse pai pode fazer? Esse pai pode se dirigir. Hoje a pista está em reformas, ele não vai nos encontrar lá. E talvez ele nos encontre no campo de grama lá de cima, da Unesp. Mas normalmente era chegar até a pista, iria conversar com o Cremilson, que está lá como treinador, o Hinaldo, que está lá como treinador, o professor Eliseu, que está lá como treinador. Dali se fazia uma ficha, um cadastro e tal. Daí a APA tem como modo operandi de fazer o quê? Solicitar o histórico médico dessa criança. Se não tem, ele vai fazer, pelo menos para a gente ter uma autorização que ele está apto a fazer qualquer tipo de atividade física. A APA acompanha o rendimento escolar dessas crianças, né? Inclusive com punição no sentido, você vai estar excluído do projeto se você não melhorar suas notas na escola, frequência na escola. Então, assim, para se inscrever na APA é muito fácil. Se você estiver disposto e atender ao que demanda para você se inscrever, a gente não cobra taxa de nada, não cobramos mensalidade para nada, é simplesmente o prazer de trabalhar com o esporte e ver o esporte modificar a vida de crianças, de jovens, de adolescentes e hoje de adultos, que também a gente atende adultos, pessoas que não tiveram oportunidades quando criança, quando jovem, e hoje tem a oportunidade de estar. Nós também trabalhamos com a categoria Master, né? É possível dar até Master também. Nós também trabalhamos com a categoria Master. Então é uma coisa bastante ampla, não é fechado e pensando em enriquecer o professor Montanha. O Cremilson, tem apoio do governo estadual, federal? Então, para esse apoio, foi outra polêmica até também colocada aqui pelo secretário, mas assim, para esse apoio federal, existem as bolsas, né? Essas bolsas federais, ela é o que tem hoje mantido o esporte, não de Prudente, mas eu costumo falar de uma forma geral do país inteiro. Entendi. Porque cada vez mais está mais escasso você ter patrocinadores, apoiadores, e hoje, por exemplo, o empresário, aquela política de o atleta usar a marca dele e aparecer no jornal, aparecer isso, cada dia está mais escasso, porque hoje, com rede social, com esses YouTube, esses caras, as pessoas às vezes preferem dar o apoio para quem tem mais seguidor do que quem tem 10 na pista, um exemplo, você entendeu? Vou dar... O futebol ainda não, a gente não pode nem... O futebol é de outra estratosfera, não dá para comparar com nenhuma das outras modalidades. Então, é complicado você falar em patrocínio, falar em apoio, falar quando se está mexendo com esporte amador, e principalmente um esporte amador que durante muitos anos ele foi taxado como o esporte de pobre. O atletismo é esporte de pobre. Você de pé no chão, você vai numa maratona, você corre, você ganha uma moto, você ganha um carro, você sai. Tipo assim, o que você precisa para correr hoje, para ser um atleta do atletismo? Você não precisa
de muita coisa, você entendeu? De parafernália, de um raquete de tênis, ou de um tênis apropriado que não escorrega na quadra lá do basquete ou do vôlei e tal. Não. Tem várias crianças que estão lá conosco de pé no chão e que a gente tenta calçar. Tenta, junto patrocinadores, junto apoiadores, padrinhos. Hoje a gente tem alguns padrinhos. Por que a gente chama padrinho? Porque é realmente um relacionamento de padrinho. E aí são empresas que podem ajudar também? São empresas que ajudam, Aqui em Prudente, eu quero falar... Por exemplo, vou responder tudo certinho aqui que você acabou de me perguntar, mas, por exemplo, nós temos apoio da Prefeitura? Nós temos apoio da Prefeitura. Perfeito. Nenhum momento foi falado que a APA não tem ou que o atletismo não tem apoio da Prefeitura. Por quê? Todas as minhas falas, eles confundem quando eu falo que a gente não tem aporte ou suporte por parte da CEMEP. Quando a gente fala no município do tamanho de Prudente, Secretaria da Saúde, cada um tem sua secretaria. Eu estou falando que a Secretaria de Esporte em si, ela não nos fornece grandes coisas. E a gente pode classificar até como nada, você entendeu? Agora, nós temos esse dinheiro da emenda impositiva. De onde é que vem? Do município. Ótimo, vem do município. Só que se a gente não corre atrás do vereador para indicar, mesmo que essa verba vindo... O secretário falou aqui que ele usava dinheiro da emenda impositiva, né? E que a gente usufruía desse dinheiro da emenda deles, tal. Toda a emenda impositiva relacionada ao esporte, ela acaba indo parar na CEMEP. Para a gente poder usar, ela vai para a CEMEP. Mas não é da CEMEP. Foi para lá porque a gente tem que receber pela CEMEP, através daquela instituição. Porque dinheiro que é mandado para lá, os vereadores, tem vereadores que mandam. Estou mandando 50 mil para a CEMEP, para ajudar lá na operacional da CEMEP. Pergunta se desse dinheiro a gente vê algum centavo. Agora a gente vê o que é indicado para a gente. Foi indicado para você, está aqui. Quando acabou. Você tem que vender pizza, fazer feijoada, fazer não sei o quê para poder viajar novamente, porque acabou, não tem mais nada. Você entendeu? Então, existe as bolsas federal? Existe. Governo tem regras. Primeiro, cada categoria, só o sub-23 que não, mas o sub-16, o sub-18, o sub-20 e o adulto, que é o Troféu Brasil, os 3 primeiros já saem dali com bolsa garantida. Para o ano seguinte, quando abrir o edital das bolsas, você se inscreve e aí você tem direito a uma bolsa. A bolsa nacional, 925, tá? Bolsa de base, R$370. Sabe quanto custa uma sapatilha? Por exemplo, para botar no pé de uma criança, uma sapatilha boa, na média aí de R$600. Você entendeu? Então tá, e quanto tempo dura uma sapatilha? Depende da prova dele. Tem prova que o cara usou mais 5, 6 vezes, se ele arrastar o pé no chão, igual os velocistas indicados arrastar para sair do bloco, a sapatilha abre na frente e acabou. E aí? Aí você fala, suplementação. Pode vir buscar nossos atletas com DOP, querendo pegar DOP na gente, ou quem vai achar lá no DOP é o arroz, o feijão, e a linguiça, a salsicha, que é o mais barato, o ovo. E qual é a suplementação que a gente tem dinheiro para bancar esses atletas para comprar e para tomar? Se acontecer alguma coisa de DOP, vocês podem ter certeza que não tem nada a ver com o treinador ou com o que a APA prega. Pode ser que um atleta cabeça de vento vá lá e tome alguma coisa, né? E hoje é bem claro e bem difundido. O atleta é responsável pelo que está dentro do organismo dele. Não importa, foi o fulano que me deu. É você o responsável. Responsabilidade. Acabou. Né? Então não existe mais eu fui enganado, ou deixei de ser enganado, ou foi o fulano, ou foi o Betrano. Você, atleta, toda a seleção que tem, nós saímos daqui, nos reunimos, por exemplo, em Bragança. Antes nós temos um nutricionista fala, psicólogo fala, fisioterapeuta fala, e tal, e tal. E aí o pessoal do DOP fala. E todas as palestras do DOP. Então a gente não pode tomar uma água. Se você me oferecer uma água aqui agora, eu, atleta, se ela não tiver lacrada, fechada e tal, e se eu desconfiar, eu não tomo. Você entendeu? Eu não posso tomar. Eu tô no quarto, por exemplo, com um menino que é de outra equipe, nem por sonho eu vou pegar nada dele, nem ele vai pegar nada meu para comer, porque pode estar contaminado. Ou seja, nós temos um momento de sonho e de superação desses jovens, né? Desses atletas que querem vencer na vida, né? As dificuldades continuam grandes, enormes. Grandes, gigantesca. E dói a gente ver, como eu falei aqui no início, pessoas que eram para lutar e defender, tá? Esse projeto, não é o projeto da APA, o projeto do esporte, o projeto de você estar ajudando realmente a quem precisa e fazendo ao contrário, você entendeu? Então, hoje em Prudente, vamos focar Presidente Prudente. Hoje em Presidente Prudente, eu posso afirmar que vivo ali diariamente, eu posso te afirmar, nós somos perseguidos pelo secretário de esporte dia e noite, você entendeu? Por exemplo, pega aí as páginas
Chicalé, que é quem faz essa parte de assessoria. Marcos Chicalé, do Marcos Chicalé. Pega lá. É uma excelente pessoa. Não ouve, não sabe. É uma excelente pessoa e um excelente profissional. Só que ele está proibido de publicar qualquer coisa nossa que o secretário proibiu. Isso já está na mão do prefeito. O prefeito já sabe, o pessoal já sabe. Aí, não, pode mandar que agora o Chicalé vai publicar a ordem lá de cima. Ele andou publicando 2, 3 vezes. Pode olhar lá agora, parou, não tem mais nada. A gente acabou de chegar, de ser campeão no masculino, no campeonato estadual paulista. Pergunta se tem... As meninas, a gente foi agora final de semana, competimos, manda os resultados para ele com relatório, tudo certinho. Pergunta se está publicado. Não está publicado. Os ônibus, que ele alegou que a gente viaja com ônibus, pergunta quantos ônibus a gente pega aqui da CEMEP para ir viajar. Se não é a Secretaria de Assistência Social emprestando o ônibus dela para a gente viajar, aí se você for apurar vai dizer assim, não, mas veio um ofício da CEMEP pedindo ônibus. Tem que vir um ofício porque não adianta a gente pedir. A gente tem que ir lá, implorar para eles fazerem o ofício para que ela libere o ônibus. Então, a dificuldade, ela se torna maior quando a vaidade supera qualquer estratosfera, que é o que está acontecendo conosco aqui hoje em Presidente Prudente. A vaidade acima de tudo. Cremilson, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal da Manhã. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, tá? Essa oportunidade de estar falando um pouco da APA, se bem que foi bem pouquinho, mas... Em voltar outras vezes aqui para a gente falar mais. Em volta dessa discussão toda, foi falado um pouco do que a APA desenvolve também. Infelizmente, o momento que nós estamos nos encontrando aqui na Jovem Pan é para desenrolar ou para se defender das falácias do secretário. Eu gostaria realmente de vir aqui e trazer as nossas estrelas, trazer os nossos meninos, chegar de uma competição, tá mostrando para a população prudentina aquele troféu simbólico, mas que por trás daquilo ali teve muita luta, muita batalha, muito suor derramado, muito choro, muita lesão que aconteceu e recuperação ao mesmo tempo. E a gente, assim, eu particularmente só tenho que agradecer a Jovem Pan, ao Gés, né, você, por abrir as portas e dar essa oportunidade da gente se defender do que foi proferido aqui contra a gente, contra a associação e contra a pessoa do Cremilson. Maravilha, obrigado mesmo pela participação. Voltamos amanhã a partir das 7h30 da manhã, aqui com mais um Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você. Forte abraço a você, Ricardo, aos amigos da Jovem Pan. Amanhã nós estaremos de volta. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan.